Olá, seja bem-vindo. Meu nome é João, eu sou analista de cibersegurança da Intelliway e eu estou aqui para conversar um pouco sobre 5 principais coisas que você pode fazer para tornar a sua empresa mais segura. Quando eu pensei nessa ideia aqui, eu imaginei sobre como toda empresa teve um momento em que ela precisou pensar sobre como começar na cibersegurança, como mudar essa chave, quais são os primeiros passos. Então eu organizei aqui, de acordo com a nossa experiência do nosso time, em 5 principais coisas para sua empresa começar agora a ser um ambiente mais seguro. O primeiro deles pode parecer simples, mas é definitivamente checar por senhas padrão no ambiente. Isso é muito comum, sempre que a gente chega num ambiente, a gente escaneia tudo e encontra vários sistemas, tenta as senhas que são padrão daqueles equipamentos e muitas vezes nós somos bem-sucedidos. E isso dá um primeiro passo para dentro da infraestrutura do cliente que é crucial para outros passos que a gente toma depois. O segundo tópico, ele é relacionado com o primeiro, que é a questão de gestão de ativos. Toda empresa precisa saber quais são os dispositivos que estão dentro do ambiente de vocês e dessa forma se preparar para encontrar falhas ali. É muito comum, durante a apresentação dos nossos resultados, a gente encontrar um cliente que não sabia que aquele sistema ainda estava no ar ou que nem sabia da existência daquele sistema. Então, você insere um sistema ali, se esquece dele, de uma VM, de uma câmera, de uma gestão de ar-condicionado, e aquilo é um ponto crucial para invasão e movimentação dentro do ambiente. A terceira questão que eu tenho aqui para trazer para vocês é sobre phishing. Quando a gente vê os dados da Data Breach, do relatório de Data Breach da Verizon, os dois maiores motivos de invasão de um ambiente é ou por envio de mensagens maliciosas ou reutilização de senhas. Isso também é crucial. Durante um pentest, a primeira coisa que a gente faz é buscar por vazamentos relacionados com aquela empresa. E muitas vezes não é uma senha daquele sistema, mas é uma senha que o usuário, que o funcionário utilizava em outro que foi vazado, mais comum, e aí o atacante aplicou aquela mesma senha para aquele ambiente. Isso definitivamente não pode acontecer. E claro que como quarta questão, nós temos a invasão via mensagens maliciosas. Isso também deve ser limitado e um treinamento constante é muito importante para que as pessoas sejam bem preparadas para lidar com mensagens maliciosas que podem enganar o usuário a compartilhar a sua própria senha. Uma outra questão é a sanitização das entradas. Isso aqui a gente já parte para uma questão mais complexa de dentro do ambiente das aplicações, em que a maior parte das invasões, quando a gente toma o controle de uma aplicação, é por conta de alguma vulnerabilidade em que a entrada de dados do usuário não foi validada. Então, a gente vai lá, abre a aplicação e consegue modificar informações e assim tomar o controle. É muito importante validar tudo que entra e sai da aplicação. Agora, uma sexta falha, que é definitivamente o controle de acesso. Quando a gente pensa no controle de acesso de um prédio, por exemplo, o crachá deve ser utilizado passando em catracas para que aquele usuário permita a passagem. Mas a questão é que o conteúdo impresso ali, por exemplo, naquele crachá, não deve ser confiável, porque uma pessoa, por exemplo, poderia ter impresso outro crachá no bolso, que a partir do momento que ela consegue um crachá de visitante, ela simplesmente troca aquele papel e ela passa a ser um administrador do sistema, alguma pessoa de maior alcance. E isso acontece também em aplicações. Então, muitas vezes a gente recebe um token na hora de conectar a um sistema e lendo aquele token a gente pensa, se eu mudar aqui esse campo de usuário para administrador, o que acontece? E em vários casos são aprovados. Por quê? Porque aquele token entregue para
pela aplicação, passa a ser o mecanismo máximo de validação se aquele usuário pode ou não fazer uma coisa. Isso também não pode acontecer. Eu gostei muito aqui da atenção de vocês, muito obrigado. E se você quer continuar aí a receber esse tipo de conteúdo, por favor, se inscreva nas redes sociais da Intelio.